Olá, começando esse Alesp Conecta de hoje, quase no final do ano, né? Olha lá, gente, a gente já tem até um cenário aqui natalino, né? Mas a gente não deixa de ter muita informação aqui no Alesp Conecta. E hoje o meu convidado é o cientista político Marco Konopak. Tudo bem, Marco? Bem-vindo ao Alesp Conecta. Tudo bem, Julie. É um prazer estar aqui com vocês no Alesp Conecta. Pois é, e a gente sempre conta que o Alesp Conecta é para levar para o pessoal que está vendo, ouvindo em casa algum tema que talvez lá longe eles ouviram, mas aqui eles vão aprender um pouquinho mais, né? E hoje o nosso tema por aqui é como as startups podem então ajudar aqui o Poder Legislativo, no caso a gente está falando de uma Assembleia Legislativa, né? Na sua transformação digital. Quando a gente fala, talvez nesses últimos meses, Marcos, mais do que antes, se falou muito em questão de empreendedorismo, se falou muito de uso das startups em diferentes áreas e o quanto elas foram também essenciais para essas outras áreas, né? Para a gente começar o nosso bate-papo, como que uma startup pode ajudar no processo legislativo? Bom, Julie, esse é um tema que tem a ver e está dentro de uma discussão ainda maior, que é a gente pensar como o poder público pode buscar soluções inovadoras para se aproximar da população, aumentar sua representatividade, sua legitimidade. E as startups, elas têm um papel muito importante nesse ecossistema de produção de inovação, né? Se a gente pode dizer assim. Especialmente porque as startups, elas normalmente são empresas menores, com uma estrutura mais enxuta, e que se adaptam rapidamente a contextos e a desafios que a sociedade nos impõe, as situações nos impõem. O exemplo agora da pandemia, por exemplo, quem imaginaria que uma pandemia global afetaria toda a nossa atividade, toda a nossa vida nesse ano de 2020? E essa pandemia também afetou a atividade legislativa e como os parlamentares mantém sua presença, né, sua representação dentro das casas legislativas, mas também como mantém o contato com os seus representados. E aí surgiram inúmeras soluções inovadoras para garantir a manutenção das deliberações, mesmo que remotas, usando instrumentos de videoconferência. Você também teve ferramentas para facilitar ou implementar o voto eletrônico em algumas casas legislativas e, por que não, também ferramentas que permitissem os representados, a população, acessar os seus representantes no momento de pandemia, em que elas não podem ir ao gabinete, não podem cruzar com aquele vereador ou deputado nos corredores da Assembleia Legislativa ou da Câmara de Vereadores. E as startups, elas tiveram um papel importante nisso, de como é que pensar soluções que fossem de rápida implementação, principalmente, porque você tem que responder rapidamente a esse contexto adverso, e que também pudessem trazer novas perspectivas de como fazer coisas antigas que agora, no meio da pandemia, a gente não consegue fazer da mesma forma. Esse pensamento inovador é muito característico dessas empresas menores, com estruturas menores, que têm essa possibilidade de pensar fora da caixa, né, como algumas pessoas se referenciam. E, em comparação, para se ter ideia, você tem empresas grandes que muitas vezes oferecem até soluções muito robustas, mas que muitas vezes são soluções muito caras ou que levam muito tempo para serem implementadas. Então, repensar a forma com que nós inovamos através do uso de tecnologia no Poder Legislativo e em outras esferas também da administração pública, mas especialmente no Poder Legislativo, as startups elas têm um papel super importante nesse contexto. E, por exemplo, como é que
por exemplo, no começo da pandemia, falando aqui da Alesp, tá? Da Assembleia Legislativa de São Paulo, até nesse processo que você falou de votação, enfim. Aqui, logo quando a pandemia começou, as pessoas não podiam, né, ir até a Assembleia, enfim, com toda a questão de isolamento, mas a casa precisava andar, né? Os deputados precisavam continuar votando os projetos de lei, as coisas precisavam acontecer e logo se fez todo um plano, um planejamento para que as deliberações fossem de modo remoto e que as coisas acontecessem. Eu acho isso muito interessante porque a gente sempre viu os plenários e afins presenciais, com as discussões, com os debates e tudo mais, e tudo isso foi para o lado virtual. E até muitos deputados falam hoje que eles tinham um certo receio no início, porque não sabia como seria, até pela tradição, né, de estar todo mundo na casa, e que eles viram quanto o uso da tecnologia foi importante também, talvez, para acelerar alguns processos. Principalmente deputados que têm base no interior, né, de São Paulo, que a gente sabe o deslocamento, e eles puderam participar de muitas reuniões, né, conforme foi flexibilizando, cada um na sua cidade, dentro do seu isolamento. Então, é um outro modo de pensar também, né? Às vezes as pessoas acham que, mas não vamos ter questões tecnológicas num local que é melhor ser presencial, e se viu que o uso da tecnologia facilita e que facilita o trabalho de todo mundo, né? Sim, isso foi um grande saldo dentro desse período triste de pandemia, que foi justamente que a pandemia acabou por catalisar alguns processos que algumas casas legislativas já vinham experimentando, de experimentação sobre deliberação remota, votação remota, mas que quando a situação se configurou e que era impossível não fazer de outra forma, foi o empurrão necessário para que se consolidasse essas novas práticas, né, com o uso da tecnologia. E aí, no fazer, se percebeu que esse processo teria muitas mais vantagens, às vezes, do que até os processos em pessoa e tal. É claro que a tecnologia e a deliberação remota e a votação remota não vai substituir a presença, mas uma coisa que aconteceu bastante e que foi notada, por exemplo, no caso da esfera federal, do Senado e da Câmara, que os deputados e os senadores muitas vezes têm que se deslocar por distâncias muito grandes. Eles podem, enquanto em deslocamento, ou mesmo se existe uma convocatória, por exemplo, de uma reunião de emergência, participar ainda assim dessas reuniões no mesmo grau de importância que outras pessoas participando fisicamente, ou seja, o que se está pensando é movimentar para uma composição híbrida em que a tecnologia seja complementar às deliberações em pessoa. Mas aí você toca também num ponto, Julie, que eu acho que é extremamente importante, o papel do parlamentar e das parlamentares dentro desse processo de transformação. E o compromisso desses parlamentares em experimentar e tentar resolver a situação e se manter a sua representação dentro desse contexto adverso foi super importante para que esses processos de digitalização dessem certo. E aí, quando a gente fala de inovação dentro do setor público e no poder legislativo, a gente não pode esquecer que os parlamentares também podem ter um papel importante nesses processos de inovação. Os gabinetes dos parlamentares podem ter um papel super importante. É claro que durante a pandemia se viu muito o protagonismo da direção das casas legislativas, que tiveram que implementar sistemas de deliberação remota, de votação remota e outras ferramentas dentro desse contexto. Mas pensando que os parlamentares também têm um compromisso de relação com os seus representados, com o seu eleitorado, esses parlamentares também podem buscar inovar, implementando ferramentas e instrumentos dentro do seu gabinete que possam fazer também esse elo entre o seu eleitorado, a sua base de eleitores, os seus representados e os parlamentares. E aí,
uma coisa um elemento que eu acho que é super interessante para se falar. A gente começou falando de startups, o papel das startups dentro desse contexto de inovação. Muitas vezes, a inovação é vista como algo muito distante pelas pessoas. Se acha que você precisa ter uma mega estrutura com altos investimentos para produzir recursos inovadores. E muitas vezes não é isso. Muitas vezes os recursos mais simples é que geram mais impacto. E aí, todo gabinete tem um recurso que poderia ser empregado para fomentar esse tipo de pequenas inovações, que é a cota do exercício parlamentar, por exemplo, do exercício da atividade parlamentar. Esses são pequenos orçamentos que muitas vezes os gabinetes têm para custear as atividades cotidianas do mandato, mas que muitas vezes poderiam estar sendo empregadas em aplicação de soluções simples que possam fomentar essas micros inovações. Por exemplo, eu até cito um parlamentar de Minas Gerais que lançou um aplicativo chamado Meu Vereador, em que ele, com um pequeno investimento, conseguiu criar um aplicativo que as pessoas, o seu eleitorado pode baixar e participar diretamente sobre as decisões que o vereador venha a tomar na Câmara Municipal, numa conexão direta e interativa entre o vereador e a população. Esse é um exemplo, mas que você pode pensar em inúmeras formas de se experimentar novas soluções inovadoras para essa aproximação entre representantes e representados. Existem, quando você fala essa questão das startups, de também dentro dos gabinetes, enfim, se abrirem para essa experiência também com essas empresas, né? Existe no mercado algumas startups que monitoram justamente o poder legislativo, que monitoram outros aspectos da vida política, né? E também que monitora projetos de lei, que criaram ali apps para que as pessoas possam acompanhar os projetos de lei e o andamento delas, enfim, ajudando também nesse processo democrático de transparência para que as pessoas estejam envolvidos e poderem depois cobrar os seus representantes com relação a isso. E aí a minha pergunta é, como que pode dar essa relação de um órgão público com essas empresas que não deixam de ser privadas, né? Como é que pode se fazer essa interface? Você comentou de como os gabinetes poderiam fazer, mas como é que os órgãos públicos poderiam fazer isso? Poderiam ter essa chance de unir as startups com o seu dia a dia? Bom, eu gosto muito de falar, Julie, em termos de ecossistema. Veja, pensando que os mandatos parlamentares eles são como instrumentos descentralizados de poder, ou seja, na Assembleia Legislativa de São Paulo são mais de 80 deputados, me corrija se eu estiver errado. 94. 94 deputados. Então, cada mandato pode ser um exercício descentralizado de dispêndio de recurso público para alimentar esse ecossistema de pequenas empresas. Veja, hoje, atualmente, o mercado de TI pública no Brasil, ele é um mercado extremamente concentrado, em que só grandes empresas com grande capital têm acesso a instrumentos de contratação e compra e venda pela Lei Geral de Licitações, a 8666, e que acabam por ter essa expertise e essa estrutura dominando todo esse mercado, não permitindo que essas pequenas empresas ascendam e, de certa forma, você acaba matando na origem um mercado que poderia estar gerando novos empregos, que poderia estar produzindo soluções mais inovadoras e mais baratas para o serviço público. Então,
pensando que esses 94 células, por exemplo, entre os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo, são esses poderes descentralizados pudessem estar, de certa forma, despendendo pequenos orçamentos para fomento a pequenas empresas que entreguem soluções inovadoras para o serviço público. Você aí já ativa uma rede de novas empresas, de novos empreendedores, e você acaba fomentando um mercado que aí está adormecido, que as pequenas empresas de tecnologia da informação, muitas vezes até não procuram o serviço público ou não procuram prestar seus serviços para a administração pública por perceber esses grandes entraves dentro das formas de contratação. E aí, quando a gente fala, por exemplo, da cota do exercício da atividade parlamentar, por exemplo, que é um recurso que existe uma certa liberdade de dispêndio, claro, com a devida prestação de contas, com a devida aplicabilidade no exercício da representação parlamentar. O TCU, inclusive, já sinalizou que despender recursos para a contratação de empresas nesse sentido, que melhorem e que ajudem o exercício do parlamentar na sua atividade, um gasto legítimo, é um gasto legal, e que, da mesma forma, você tem um instrumento público de dispêndio público que pode fomentar um mercado aí latente para que novas startups, novas empresas gerem mais empregos e se crie um círculo virtuoso de inovação tecnológica no setor público, com o apoio de pessoas, mentes que sejam criativas para pensar novas formas de melhorar o exercício da atividade parlamentar. Uhum. E aí você está falando em ecossistema, e aí me veio uma questão. Eu li, até para a gente conversar um pouquinho sobre isso, que o governo finalizou aí em outubro, começo de novembro, um marco legal para as startups, enfim, porque até então as startups ela não têm uma definição jurídica específica, né? E aí quando a gente pensa em legislativo, em casa de leis e afins, também se pensar, talvez, políticas públicas para essas startups, para que elas possam ajudar nesse processo todo, eu não digo não só no meio da gestão pública, mas outras esferas também da vida, né? E aí eu digo de grandes empresas que ajudem a população nos seus diversos aspectos. Talvez dentro desse ecossistema, alguma lei ou nessa ajuda ao governo que se tenha uma não sei se é regulamentação a palavra, né, no caso das startups, mas enfim, também ajuda nesse ecossistema, ou não? Ou estou errada na minha leitura? Sem dúvida, um dos grandes entraves que as startups têm hoje no Brasil é justamente você não ter uma caracterização jurídica que lhes permita receber investimentos. Qual que é a grande questão? Uhum. Uma startup, a gente coloca ela no desenho da forma com que ela se organiza e se estrutura. Uma empresa, muitas vezes, menor, pequena, com poucos funcionários, e que ali está lançando um produto inovador de alto valor agregado. Mas quando a gente vai para o campo da formalização, ela é uma empresa como outra qualquer. Ela abre seu CNPJ com o seu registro na junta comercial, e ela com o seu quadro de sócios, e é uma empresa como outra qualquer. A questão é, quando você lança um produto no mercado de alto valor agregado, muitas vezes, além de você querer captar um volume de clientes que estejam interessados nesse produto e que você gere uma receita com a venda desse produto, as startups também buscam investidores que acreditem naquela ideia inovadora para que um dia a startup deixe de ser startup para se tornar uma empresa maior e que consolide esse produto inovador que elas estão lançando no mercado. O marco regulatório das startups ele é extremamente importante porque hoje, o que acontece? Se alguém quer investir numa startup, numa empresa como essa, você não tem uma formatação legal de que essa pessoa interessada em investir, ela entre como investidor e não como sócio dessa empresa.
Porque na medida que essa pessoa entra como sócio dessa empresa, ela assume também todos os riscos sobre a administração daquela empresa, e você sabe que isso também incorre também em possibilidade de arcar com dívidas fiscais no futuro ou qualquer outra coisa assim, e que é muito limitadora e desencoraja o investimento nas startups. Então, pensando voltando àquela ideia de ecossistema, se você tem um grupo da administração, uma forma de dispêndio de recursos da administração que possa induzir um mercado de empreendedores interessados em oferecer soluções inovadoras para o setor público e adiciona a isso investidores capazes de aportar recursos dentro das startups para que se crie um círculo virtuoso para a consolidação desses produtos inovadores para o setor público, sim, você tem aí um robustecimento desse ecossistema, incluindo esses atores, investidores dentro desse processo. E a gente está falando de transformação digital e de startup. Enfim, o Marco conhece muito bem a área, faz parte do Bússola Tech, que é uma startup também para essa transformação digital no legislativo. Então, trouxemos um especialista aqui no Alesp Conecta para falar sobre essa questão. Dentro do trabalho que vocês fazem, o que vocês têm notado, não das casas legislativas, enfim, o legislativo é o ponto central de vocês. O que vocês têm notado para essa transformação digital? No sentido de conseguir que se chegue a essa transformação nas casas legislativas. Eu não estou falando só de São Paulo, a gente tem que pensar que o Brasil é gigante. Aqui em São Paulo nós temos 94 deputados, mas você tem Câmara de Vereadores em outros locais que tem menos representantes. Enfim, qual que é a análise que você faz hoje dessa transformação nas casas legislativas aqui no Brasil? Bom, a gente percebe que a Câmara Federal e o Senado Federal têm um papel de produzir referências dentro desse aspecto, né? Então, durante a pandemia, conseguiram implementar procedimentos digitalizados que foram bastante produtivos e permitiram a continuidade da atividade legislativa. Mas a gente percebe com muito bons olhos também os esforços, por exemplo, da Alesp, da própria Câmara de Vereadores de São Paulo e outras câmaras e assembleias estaduais no país. E o que a gente percebe, Julie, e aí é o papel um pouco da Bússola, é justamente de ser esse ambiente de acolhimento e de referência para que esses diferentes agentes públicos que tem interesse em fazer essa transformação digital, encontrem referências e outros pares que possam compartilhar experiências de como fizeram essas iniciativas. Então, aí você me pergunta como é que a gente percebe isso? A gente percebe que as casas legislativas, elas têm muita vontade e muito interesse em fazer essa transformação digital, de implementar recursos inovadores, mas muitas vezes encaram e esbarram em entraves administrativos, jurídicos, que não necessariamente são entraves definitivos, mas que muitas vezes o servidor ali sozinho não consegue pensar uma forma de resolver aquilo. Então, a Bússola, inclusive, está preparando uma plataforma em que os servidores vão poder se encontrar com outros servidores e observar outras experiências. E, por exemplo, talvez um problema, por exemplo, na questão de compra, de contratação sobre TI, que um servidor tenha tido numa casa legislativa e que conseguiu resolver, outro servidor em outra casa legislativa, em qualquer canto desse país, vai poder aproveitar esse conhecimento de como esse servidor resolveu essa questão para também destravar esses entraves que muitas vezes limitam a inovação e a transformação digital das casas legislativas. Por exemplo, a gente percebe que não há nenhum entrave concreto, real, para o exercício da cota do exercício da atividade parlamentar, para que os parlamentares possam contratar soluções que melhorem o exercício da sua atividade parlamentar.
Então, como é que a gente conecta a forma de se fazer isso para que outros parlamentares também possam entrar dentro desse conjunto, né, e comecem a fortalecer esse ecossistema num círculo virtuoso que promova a inovação dentro do legislativo. E uma coisa que me chamou a atenção nessa questão de entraves também, até conversando em outro momento aqui na Rede Alesp também com o Luiz, que também é do Bussolatec, falava sobre a questão, às vezes também nessas casas legislativas, o entrave pode ser o próprio regimento interno das casas, né? Que você precisa abrir ali um parênteses neles, né? Então, para quem está ouvindo, vendo a gente pela primeira vez, não ouviu outra entrevista com o Luiz, né, nesses últimos meses aqui na Rede Alesp, queria que você falasse um pouquinho dessa questão, que também às vezes fica engessado nesse sentido, né, que é preciso mudar algumas coisas que não são fáceis de mudar. Uhum. Aí cabe também o componente político, né, dentro desse processo, e que muitas vezes você tem uma solução técnica, você tem uma proposta técnica que é robusta, que é implementável, mas que aí você entra no entrave político. E aí eu digo, Julie, que, enfim, eu acho que talvez esse seja o maior desafio, assim, dentro desses processos. Eu vou trazer um exemplo pessoal, que eu fiz parte do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio até 2019, como coordenador de democracia, da área de democracia e tecnologia. E lá a gente desenvolveu um aplicativo chamado Mudamos, para assinaturas eletrônicas de leis de iniciativa popular. A gente, dentro desse esforço de construção do aplicativo, a gente desenvolveu uma solução técnica, que inclusive incluía a solução técnica do aspecto jurídico, ou seja, de como que as casas legislativas deveriam adaptar seus regimentos para permitir a admissibilidade de assinaturas eletrônicas nesse processo. E aí a gente percebeu que a solução técnica foi muito mais fácil de ser implementada do que a solução política. Então, a gente teve algumas casas legislativas, inclusive existe uma lei em tramitação ainda no Congresso Federal que inclui essa solução técnica que a gente técnica jurídica que a gente proporcionou, só que o aspecto político ainda não se resolveu, porque justamente nessa questão da assinatura eletrônica criava talvez um conflito de interesse sobre a facilitação ou não da população propor iniciativa popular para as casas legislativas. Então, sobre a questão da inovação e da transformação digital em si, talvez esse desafio político não seja tão difícil quanto esse das assinaturas eletrônicas que eu coloquei como exemplo, mas ainda assim existe um receio de parlamentares perderem espaço para um protagonismo digital, ou às vezes por medo, receio, os mesmos medos que a gente falou aqui na entrevista mais cedo, do sentido de que muitos tinham medo de fazer deliberação remota, votação remota. Quando isso se tornou inevitável, aprenderam e gostaram dessa forma. Então, por isso que também a Bussolatec faz esse trabalho também de conscientização um pouco desse corpo político, para que quando os desafios políticos apareçam, a gente tenha informação suficiente para demonstrar para os parlamentares de que muitas vezes a transformação digital ela pode trazer muito mais benefícios do que malefícios nessa atualização da forma de se fazer política, da forma de representar, da forma da atividade parlamentar. Pois é, e também não deixa de ser algo cultural, né? E quando é algo cultural, as coisas para mudarem um pouco demanda um certo tempo e adaptação, né? Vamos usar essa palavra porque é uma palavra de adaptação para todos os lados, né, Marco? Marco, a gente está terminando o nosso Alesp Conecta de hoje. Você viu só? Passou até que rápido, né, a nossa conversa. Gostei muito, Júlia. Obrigado pelo convite e sempre à disposição para debater esse e outros assuntos.
Com toda certeza, a gente já deixa aqui o nosso convite ao vivo no Alesp Conecta para uma próxima, que é muito bacana que as pessoas que estão em casa, vendo e ouvindo a gente pela primeira vez, saibam sobre esses outros aspectos do mundo legislativo. Eu fico por aqui com a Alesp Conecta, você pode rever esse programa que termina agora, ou então os outros programas nossos aqui da Rede Alesp, lá no nosso canal do YouTube. Eu fico por aqui, até a próxima, tchau!